Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu vou falar sobre 12 livros que mais me impactaram no processo de leitura. Aqueles livros que eu gosto. Mas antes de começar a falar sobre esses 12 livros, eu gostaria de convidar a você que não é inscrito a se inscrever. A você que não tem o hábito de comentar, seja inscrito ou não, para deixar seus comentários aqui embaixo. Dizer se você também tem livros que você gosta, que te marcaram durante a sua vida de leitor. E compartilhe esse vídeo para nós atingirmos aquela meta que eu venho falando desde o começo do ano, de chegar a 1000 inscritos, ok? Então, vamos começar pelo primeiro livro, que não tem ordem, e nem em ordem cronológica, nada disso. Eu coloquei eles aqui, achei na estante e vou falar para vocês. E o primeiro livro é o livro do James Joyce, Dublinenses. Esse livro é o livro de contos do James Joyce, um dos primeiros livros que ele escreveu, e vai tratar justamente de fatos, de pessoas que vivem na capital da Irlanda, Dublin. É um livro muito bom, eu gostei muito desses contos e, como dizem os biógrafos, foi o primeiro passo, ou foram os primeiros passos para ele escrever a sua grande obra, que foi Ulisses. Um outro livro que eu gosto muito e é da minha autora favorita é Mrs. Dalloway. Esse livro aqui, da Virginia Woolf, é muito bom. Que se passa em um único dia em que uma senhora da sociedade inglesa vai refletindo sobre a sua vida à medida em que ela sai de casa para comprar flores e fazer outras compras, porque à noite vai ter uma festa que ela vai dar para reunir os seus amigos. Muitas coisas vão acontecendo no seu inconsciente e tem aquele fluxo também da consciência em que ela vai falando e vai juntando várias cenas e um verdadeiro mosaico que vai mostrar para gente quem é Mrs. Dalloway. É um livro assim muito bom, eu recomendo. Outro livro que eu nunca falei aqui no canal, mas que marcou a minha infância, é o livro Alice no País das Maravilhas. Eu não li a segunda parte, a continuação do livro, que é Através do Espelho, o que Alice encontrou por lá. Mas Alice, para mim, é uma história que vai muito além da questão infantil. Ela é psicológica. Eu já li vários livros analisando essa história do Lewis Carroll e gostei muito e gosto até hoje. É um livro também recomendadíssimo. Aliás, todos os livros que eu for falar aqui, eles são recomendados, né? Um outro livro também que me marcou muito na minha fase adulta, quando eu estava começando a minha fase adulta, lá para os 20 anos, na época eu peguei esse livro na biblioteca, foi Memórias de Adriano, da escritora Marguerite Yourcenar. Como o próprio nome já diz, são memórias em que o imperador romano Adriano vai fazer um apanhado de toda a sua vida. Então, assim, é um livro maravilhoso que, é claro, isso aqui não quem escreveu foi a Marguerite, e ela pesquisou muito na época, não tinha internet, então ela foi a muitas bibliotecas, leu muitas biografias sobre esse imperador e resolveu ficcionar. Tem uma parte aqui que é logo o início, quando a primeira página do livro, em que ele está sendo examinado pelo médico dele da época, que era o Dr. Hermógenes, e ele diz assim: é difícil permanecer imperador na presença do médico e mais difícil permanecer homem. O olho do clínico não via em mim senão um amontoado de humores, triste amálgama de linfa e sangue. Essa parte aqui já me pegou na época e, assim, o livro em si, todo o livro contando a história do imperador, tem muitos fatos reais aqui, é um livro também maravilhoso. Outro livro que eu demorei muito para ler, que eu li, eu acredito, há pouco tempo, mas que eu já tinha visto o filme, e foi um livro também que me impactou, apesar de já saber a história, é o livro do Anthony Burgess, Laranja Mecânica. Esse está entre os meus melhores livros também, porque vai contar a história de uma gangue que acaba praticando um assassinato, e o líder dessa gangue é o único que é preso
pela polícia e ele vai passar por uma recuperação social. É uma experiência que está se fazendo na Londres do futuro e ele passa quase que uma lavagem cerebral para ele voltar a se sociabilizar. O livro é assim, um crítico também muito bom. Um dos meus autores favoritos na ficção científica é o Philip K. Dick. E depois de ter assistido o livro Blade Runner, o Caçador de Androides, muito tempo depois, eu vim ler Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que deu justamente origem ao filme Blade Runner. E é um livro muito bom. Mas a gente tem que se acostumar com a escrita do Philip K. Dick, porque ele já joga a gente, como eu já disse aqui, dentro da história. Não tem nenhum tipo de ambientação, apresentação de personagens, nada disso. A história já começa e você que consiga embarcar nesse trem em movimento. Mas não deixa de ser um livro muito bom. Não só esse, também tem outros livros dele que eu já comentei aqui e que merecem ser lidos por todos que gostam de ficção científica. Todo mundo sabe que eu gosto muito de Clarice Lispector. Então, esse livro que eu trouxe são todos os contos da Clarice, também tem vídeo aqui no canal e são contos maravilhosos. Claro que tem uns que são excelentes, outros bons e outros regulares, mas é um livro que eu li e que me impactou muito na época. Tem um conto aqui que eu vou ler para vocês, o nome do conto é Os Desastres de Sofia. Então tem uma parte que eu marquei que ela diz assim: a prece profunda não é aquela que pede, a prece mais profunda é que não pede mais. Então assim, maravilhoso esse pensamento, assim, de uma profundidade. A gente faz prece sempre para pedir, não para agradecer. A verdadeira prece, segundo a personagem, eu acredito que segundo Clarice, é aquela que agradece, não aquela que vive pedindo. Então, essa mulher é sensacional, gosto muito também. Esses contos, quem puder comprar, compre, que não vai se arrepender. Um livro que eu li na minha adolescência e já reli algumas vezes, e as pessoas que acompanham o canal sabem que eu não sou de reler livros, mas esse merece uma releitura, é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Dom Casmurro vai contar a história de um triângulo amoroso de Bentinho com o seu melhor amigo Escobar e a sua esposa e amiga de infância também, Capitu. E assim, é a Capitolina o nome dela. E o livro é excelente, até hoje quem lê fica querendo saber se a conclusão é aquela mesma ou é a visão do personagem principal, o Bentinho, porque o livro é contado em primeira pessoa. Então, se eu contar para vocês o porquê, eu vou acabar estragando a história, mas assim, o livro é uma literatura nacional muito boa, muito recomendado, também um livro excelente. Outro livro do Machado de Assis também, que eu considero entre os melhores que eu já li até hoje, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aqui é da editora Abril, é um livro antigo, e tem também Dom Casmurro. Eu não tenho Memórias Póstumas separado, mas o que importa, lógico, é a história, e vai contar a história de um aristocrata que passa a sua vida sem fazer absolutamente nada, sem trabalhar, sem constituir família, sem realizar os seus sonhos. E a história tem o nome de Memórias Póstumas porque o personagem já morto começa a fazer uma revisão da sua vida e dá os prós e os contras. Duas coisas me impactaram muito nesse livro. A primeira é justamente a sua epígrafe, que está aqui assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E também o capítulo das negativas, que eu não vou dizer porque vai estragar a história do romance. Essas duas partes me impressionaram muito e assim, eu não esqueci mais. Outro livro também que me impressionou muito e é da Virginia Woolf, é Orlando, que é a história de um personagem que num período de 300 anos ele se transforma de homem para mulher. Não tem nada de erotismo, mas tem de personalidade, de como enxergar a sociedade de uma outra forma.
né? Orlando deixa de enxergar a sociedade de uma visão masculina e passa então a enxergar de uma visão feminina. Dentro daquele tipo de livro que eu comentei há pouco, que Virginia Woolf usa o estilo do fluxo da consciência, mas que é poético e é muito bonito também, vale a pena. E o último livro, eu não consegui encontrar ele aqui. Eu tenho, mas não o encontrei aqui na minha estante. Eu devo ter emprestado, eu não estou achando mesmo. Trata-se do livro Metamorfose, do Kafka. Esse livro também é sensacional. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do livro, que na minha opinião já captura o leitor, a atenção do leitor logo de início. Começa assim: certa manhã, ao acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se na sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Deitado sobre suas costas duras como uma couraça, viu, ao levantar um pouco a cabeça, sua barriga abaulada marrom, dividida em arcos rígidos, sobre os quais a coberta, quase escorregando de vez, mal se mantinha. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação ao volume do corpo, agitavam-se desesperadamente sob seus olhos. Então, quando você começa a ler já esse parágrafo e o autor, o narrador, já diz, o personagem virou um inseto. Isso vai te dar a curiosidade de saber o porquê, o que vai acontecer com ele, quem é essa pessoa que acorda como um inseto, o que levou ele a ficar assim. Um livro também imperdível, que vale a pena. Esses foram os 12 livros que eu selecionei de memória, como considerando sendo os melhores que eu já li. Tem outros que eu acho que à medida que eu for lembrando, eu vou também incluir nessa lista, mas fica aí para vocês a sugestão de quem não leu algum deles ou nenhum deles, que procure e leia, porque realmente vale a pena. Eu não ia recomendar se eu não achasse que é um livro que vai mexer com a sua forma de entender o mundo, de entender a literatura e por que esses escritores escreveram essas histórias. Um abraço e até um próximo vídeo. Até lá!